Já estamos gravando. Então, vamos lá. Paulo, estamos entrando no nosso encontro, nossa unidade 4. E aí a nossa unidade 4, ela traz o estudo sobre termometria. Então, temperatura, calor, energia térmica, termodinâmica, essa é a parte da nossa unidade 4. A gente entrando, então, no nosso encontro 4.1, hoje, para a gente conseguir finalizar o conteúdo até a semana que vem, para a gente poder ficar disponível para as possíveis aulas práticas, a gente vai ver a unidade 1 e 2, a sessão 1 e 2, desculpa, e a sessão 3 e 4 na semana que vem. Então, a gente entrando aí no estudo da termometria, o primeiro conceito que temos é sobre a temperatura. E o que é essa temperatura? Temperatura nada mais é aí do que, como a gente já sabe, uma grandeza escalar, né? Uma grandeza física escalar que tem um valor a ser medido, um valor que ela é identificada. E essa grandeza física, ela representa, né, ela demonstra, ela é associada à energia cinética das partículas, né, da movimentação das partículas. Então, essa temperatura indica a movimentação, a agitação das partículas ali de um corpo. Ou seja, a gente, mesmo que um corpo sólido, a gente tem partículas ali que se atritam, que se movimentam microscopicamente falando. Então, essa movimentação gera um outro conceito que a gente vai ver agora, que é o calor, e esse calor, ele reflete na temperatura, né? Então, duas coisas distintas, mas que juntas. Então, a movimentação dela, a temperatura, a energia gerada por essa movimentação, né, dissipada por essa movimentação, é energia térmica, e aí é o calor. Então, a gente tem a movimentação energia cinética, que é a temperatura, e a energia térmica, que é o calor que a gente vê aqui. Então, o calor representa uma forma de energia, sendo a energia térmica em movimento entre as partículas atômicas. Então, está relacionado tudo ao movimento das partículas. Ok? A partir dessas definições de temperatura e calor, a gente tem as leis da termodinâmica. A gente vai se atentar à lei zero. Temos a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, e essa aqui é a lei zero. Por que ela chama lei zero? Porque na ordem cronológica, né, no tempo, os cientistas foram definindo, foram defendendo as leis. Aí defendeu a primeira lei, defendeu a segunda lei, defendeu a terceira lei da termodinâmica. E aí, depois de já ter padronizado essas três primeiras leis, um outro cientista defendeu a lei zero, definiu a lei zero. Só que essa quarta lei, né, no caso seria a quarta lei, que é a lei zero, entende-se que ela é primordial às três primeiras leis, porque ela só não era, não dava para, vamos dizer, não dava para concebê-la antes os aparatos da época, né? Então, nesse sentido aqui, quando definiu essa lei zero, eles verificaram que ela é imprescindível às outras leis. Então, parte o princípio da lei zero. E o que é essa lei zero?
é o equilíbrio térmico entre as matérias. Então, se eu tenho dois corpos em temperaturas diferentes, quando eu coloco eles em contato, eles vão ter um equilíbrio térmico. Então, o objeto com maior caloria vai transferir calor para o objeto com menos caloria, o corpo com menos caloria. E aí eu tenho esse equilíbrio. Isso pode ocorrer com vários objetos. Bom, eu coloco o A com o B, quando eu coloco o A com o C e verifico o B e o C, os dois têm a mesma temperatura, vão entrar em equilíbrio. Ok? E aí, a partir desta lei zero, ou comutamente, talvez, a gente tem o termômetro. O termômetro, ele é uma base dessa lei zero. Por quê? Primeiramente, a gente tem aqui vários exemplos de termômetros, vários tipos. Temos o termômetro aqui, a laser, né? Vamos falar assim, né? Fonte de calor. Temos o termômetro de contato digital. Temos um termômetro por ponteiro. E temos o termômetro mais conhecido aí, que a gente tem desde sempre aí, o termômetro de bulbo de mercúrio. Por que o termômetro é um exemplo da lei zero? O seguinte, quando a gente utiliza esse termômetro, por exemplo, esse termômetro aqui do bulbo de mercúrio, a gente vai colocar esta ponta aqui dele em contato com a pele. Então, esse momento que ele fica em contato com a pele, ele está equilibrando termicamente com o corpo, com a pele, né? Então, ele vai ficar na mesma temperatura do corpo que ele está em contato. E aí, essa temperatura que é transferida para ele faz a agitação das moléculas aqui, das partículas do mercúrio, e aí esse mercúrio vai dilatar, e ele vai mostrar a escala de temperatura graduada que temos aqui. O termômetro, o nosso aqui, o que a gente utiliza, por exemplo, ele tem uma graduação em graus Celsius, né? A gente conhece o termômetro aqui no Brasil, a gente utiliza bastante o termômetro com graduação em Celsius. O que é essa escala de Celsius? Ela foi definida definindo dois pontos, levando como base a altura nível do mar, né? Estando a nível do mar, verificou que ao nível do mar ele adotou a fusão, né? A fusão da água, do gelo para a água, ele adotou como zero. E a ebulição ele adotou como 100. Então, ele pegou de 0 a 100 a ebulição da água e dividiu, né, em 100 partes iguais ali ao grau Celsius. Então, 0 para o gelo e 100 para a ebulição da água. Outra escala conhecida e bastante utilizada hoje é a Fahrenheit. Muito utilizada em países ingleses, nos Estados Unidos, por exemplo, é utilizada a escala Fahrenheit. Diferente da grau Celsius, ela tem uma graduação diferente da grau Celsius, equivale a 1,8. Ou seja, a cada 1 grau que eu
aumento em Celsius, vai aumentar 1,8 graus em Fahrenheit. E a outra variação que temos entre elas é que o ponto zero a fusão da água, que é o ponto zero no Celsius, equivale a 32 Fahrenheit, e não o zero. Então, ou seja, quando eu começo em zero em Celsius, em Fahrenheit eu já começo em 32. E aí, daí para frente, por exemplo, se eu vou para 1 grau Celsius em Fahrenheit, ele vai andar 1,8, então ele ficaria com 33,8 graus. E assim vai aumentando em 1 em graus, em Celsius, e de 1,8 em 1,8 em Fahrenheit, a equivalência entre os dois. E aí, em relação também ao Fahrenheit, a gente tem uma escala chamada Rankine. Essa escala Rankine, ela tem a mesma graduação do Fahrenheit em relação ao Celsius. Ou seja, a cada 1 grau Celsius, ela também anda 1,8, certo? E a Rankine, ela adota o início dela no zero absoluto. O zero dela não está aqui na fusão, e sim lá embaixo, no zero absoluto. Então, isso é o Rankine em relação às outras demais. E a outra escala de temperatura que a gente tem é a Kelvin. Essa aqui é a temperatura do sistema internacional. Quando ela foi desenvolvida, ela utilizou-se um termômetro semelhante a esse com uma coluna de mercúrio graduada, e conforme a temperatura desse recipiente aqui, desse sistema ia modificando, essa graduação ia modificando aqui. E a Kelvin, ela adota também, como a Rankine, o zero no zero absoluto. Só que a graduação dela é idêntica à do grau Celsius, ou seja, de 1 em 1 igual ao grau Celsius. Enquanto o Celsius vai de 1 em 1, Kelvin também de 1 em 1. Fahrenheit e Rankine vai de 1,8 em 1,8, em relação, tá? Mostrando a comparação entre elas. Então, do zero absoluto vai de 1 em 1, o zero absoluto é menos 273 graus Celsius. Ou seja, quando ele chegar no zero na ponta de fusão, ele terá 273 Kelvin. Quando chegar no ponto de ebulição, mais 100 graus, 373 kelvins. Mas o que é esse zero absoluto? Já viu CBZ e sabe muito bem o que é o zero absoluto, né? O zero absoluto, pessoal, é quando as partículas não têm movimento. O que acontece? A temperatura não é a medição de movimento. Então, quando eu tenho um zero de movimento, ou seja, não tenho movimento. Nesse zero absoluto aqui, as partículas não têm nenhuma agitação, elas estão completamente inertes. Então, por isso, o zero absoluto. Uma dúvida aí? Professor, tem algum país que usa a escala Kelvin? A escala Kelvin, Daniel, ela é do sistema internacional. Ou seja, querendo ou não, todos os países usam ela. Em termos acadêmicos, é a Kelvin que a gente utiliza. Então, em base nas escalas, a gente tem que entender
transposição entre elas, né? Essa conversão de escalas entre elas. Se a gente observar essa comparação aqui, de Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin, fica fácil, né? A variação é a mesma e uma começa a 273, enquanto a outra está no zero. Então, nossa taxa de conversão aí é 273, para mais ou para menos. Depende da conversão que eu estou fazendo. Se é de Celsius para Kelvin, eu vou acrescer 273. Se é de Kelvin para Celsius, eu vou subtrair 273. Mas e a relação dessas duas para a Fahrenheit? Para facilitar, a gente faz uma comparação entre elas. Eu tenho 5 graus Celsius, vou ter 9 graus Fahrenheit e 5 Kelvin. Detalhe aqui, ó, quando eu falo Celsius, é graus. Quando eu falo Fahrenheit é graus. Quando eu falo Kelvin, não é grau, é uma unidade absoluta, tá? Então, nesse aspecto aqui, se a gente observar, é aquela questão de 1,8. 5 vezes 1,8 dá os 9 graus Fahrenheit. Tá? Kelvin vai dar a mesma variação. Aqui não estamos falando de temperatura, escala de temperatura, e sim uma variação de temperatura, tá? Variando em 5 graus Celsius, eu vou ter uma variação de 9 Fahrenheit e uma variação de 5 Kelvin. Então, se a gente colocar temperatura Celsius por 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, a temperatura Kelvin menos o 273 sobre 5. Isso em relação a Celsius, certo? Como assim? Por quê? A temperatura Fahrenheit já começa no 32. O zero do Celsius já é 32 do Fahrenheit. O zero do Celsius já é 273 em Kelvin. Então, por isso, essas subtrações aqui no numerador. E aí, isso aqui tudo, galera, é tirado de uma regrinha de 3, né? Isso aqui. Uma regrinha de 3 composta disso aqui. Ou uma interpolação mais conhecida. Verificando um exemplo, para a gente entender melhor essa aplicação disso aqui, vamos verificar a temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit e Kelvin. Então, vou colocar 30 graus Celsius aqui, vou verificar qual que é a temperatura em Fahrenheit e qual é a temperatura em Kelvin. Primeiramente, Fahrenheit. 30 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Se eu pegar 30 por 5, vai dar 6. 6 vezes 9 aqui, né, multiplicando cruzado, dá 54. Tá negativo? Passa para o outro lado positivo. 54 mais 32, 86. A Kelvin, 5 com 5 no denominador aqui, ó, eu posso anular os dois 5 aqui, né? Dos dois lados. 30 de cá, negativo, passa para o outro lado, positivo. 30 mais 273. Tem 303 Kelvin. Podemos ver aqui o passo a passo. No lugar do TC, temperatura Celsius, 30. Inverti aqui dos dois lados para deixar a variável do lado esquerdo. 30 dividido por 5, 6 vezes o 9, 54 que já temos aqui. Então, negativo passa para o outro lado, 32, total 86 graus Fahrenheit. 30 graus Celsius equivale a 86 graus Fahrenheit. A Kelvin, o 5 e 5 eu já falei lá que a gente cancela, então cancelamos. E eu inverto aqui, isolo TK, que é a temperatura em Kelvin, e passo 273 para o outro lado, somando. Então,
temperatura em Celsius mais o 273. Temperatura em Celsius é 30, mais o 273, eu tenho 303 Kelvin. Alguma dúvida? Professor, também dá para resolver isso por uma função afim, né? Se você conseguiu a taxa de crescimento, que nem no Fahrenheit é 1,8, aí você multiplica pela temperatura em Celsius, por exemplo, e soma com o ponto inicial, que é 32, aí dá para transformar. Sim, você está falando utilizar 1,8, né? Sim, por exemplo, deu a temperatura em, sei lá, 50 graus, por exemplo, aí você soma, você pega a taxa de crescimento, né, que é 1,8, multiplica por esse 50 e soma com a temperatura de 32. fusão, com 32. Isso. Sim, é só verificar. Se eu passar esse 9,8 para lá, passo 9,8 para cá. Divido pelo 5, é 1,8. Então fica 1,8 TC igual a TF menos 32. Isso que você está falando. Então a gente pode utilizar sim dessa forma que você falou. Fica 1,8 TC igual a TF menos 32. Nessa aqui simplesinha, qual que é a temperatura em Kelvin? Então, no verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin é fácil, né? 34 mais 273. Conversão de Celsius para Kelvin é bem simples. Então, 34 mais 273, 273, dá 307. Letra B. Como podemos ver aí, ó. 34 mais 273, 307 Kelvin. Já essa outra aqui, Dona Maria foi fazer um bolo de fubá, para ser mais preciso, e ela pegou a receita desse bolo, né, em um livro em inglês, né? E aí traduziu o livro, só que a temperatura foi traduzida e continuou em Fahrenheit. E aí a receita falava para ela assar esse bolinho a 392 graus Fahrenheit. Qual que é a temperatura que ela vai ter que utilizar em Celsius para assar esse bolo? Vamos fazer essa aí.
E aí, pessoal, qual a temperatura em Celsius? 200 graus? Isso aí, 200 graus. Aqui, nessa aqui, eu fiz da forma que você falou também, Daniel. Do lado de cá, da forma básica da fórmula, né? Então, temperatura em Celsius por 5, temperatura Fahrenheit menos 32 por 9. Fahrenheit 392 menos os 32, eu tenho aqui 360. Dividido por 9, 40. Dividindo aqui, passo para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 40, eu tenho a temperatura 200 graus. Aqui eu te dizer a taxa de crescimento, como você falou. Então, já pego F menos 32 e divido por 1,8 nesse caso, porque eu estou transferindo de Fahrenheit para Celsius agora, e não de Celsius para Fahrenheit. Em vez de eu multiplicar, eu faço a divisão. Então, 392 menos os 32, 360, dividido por 1,8, que é a taxa de variação em relação a Celsius, dá 200 graus também, da mesma forma. Certo? Vamos lá. Aqui uma questãozinha teórica, para a gente não ficar só preso nos cálculos. Então, uma grandeza física que indica o estado de vibração e movimento dos átomos e das moléculas. A grandeza física que indica o estado de vibração, movimento, e hoje, que é a temperatura. Então, temos 3 alternativas possíveis até o momento. É um estado em que todos os átomos e todas as moléculas dos sistemas estudados tiveram tempo suficiente para trocar energia e atingirem um estado médio de vibração e movimento. Então, se eu tenho um estado médio de vibração e movimento, eu tenho uma temperatura equilibrada, igual. Então, é um equilíbrio térmico. Então, letra B ou letra E. Temperatura e equilíbrio térmico. Por último, um objeto em equilíbrio térmico tem uma constante em todos os pontos. Então, um objeto em equilíbrio térmico, então, equilíbrio térmico, então ele está na mesma temperatura. Então, letra E. Alternativa é temperatura, equilíbrio térmico e temperatura novamente. Ok. A partir daí que a gente já falou sobre temperatura, calor, vamos sobre as escalas, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Agora a gente entra na parte 2 aí, a gente fala sobre a dilatação térmica. O que é essa dilatação térmica? A dilatação térmica ocorre microscopicamente, ou seja, é o espaçamento entre as partículas, entre essa estrutura do objeto, do corpo, do elemento em si, um espaçamento. Então, conforme essa agitação, esse aumento no movimento entre essas partículas, esse movimento tende a aumentar esse espaçamento entre as partículas. E aumentando esse espaçamento, ele vai aumentar de tamanho esse corpo. Ou seja, temos uma dilatação, um aumento no seu tamanho,
pode ser a gente falando no aumento de comprimento, aí temos a dilatação linear, que estamos vendo aqui, temos no aumento superficial, uma dilatação superficial mesmo, e a dilatação no corpo em si, a gente fala da dilatação do volume, né? Então, uma dilatação volumétrica. E essa dilatação, como acabamos de falar, é o espaçamento do movimento, no movimento das partículas. O que é esse movimento? É a temperatura, ou seja, o aumento de temperatura faz essa dilatação acontecer. Por isso, dilatação térmica. Então, o objeto está, falando de dilatação linear, temos um objeto num comprimento inicial, e a partir que ele é aquecido, ele tem uma variação na sua temperatura, ele aumenta essa movimentação das suas partículas, ele vai ganhar um acréscimo de comprimento. Então, uma variação do comprimento, o que vai aumentar. E aí ele vai ter um comprimento final desse objeto após esse aquecimento. Então, temos que o comprimento final é esse comprimento inicial mais a dilatação linear. Então, comprimento inicial mais a dilatação. O que é essa dilatação linear? Ela está com três elementos relacionados. O seu comprimento inicial, seu estado inicial, um coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura, o quanto ele aumentou de temperatura. Então, dilatação linear é comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Comprimento inicial, tranquilo, a gente vai lá, a gente pode pegar esse objeto e medir ele, verificar o comprimento dele. Temperatura, também mensurável, né? A gente verifica a temperatura que ele estava antes, aquecemos ele, verificamos a temperatura que ele ficou após esse aquecimento. Então, beleza. E esse coeficiente? O coeficiente, ele é tabelado em relação, como se diz, um coeficiente, um valor dedutível de forma empírica, né? Em laboratório, experimento, foi definido isso. E esse valor é tabelado, então, cada elemento tem um valor. Como podemos observar aqui nessa tabelinha, mostrando a substância do seu coeficiente linear. Professor, o senhor pode voltar no último slide? Só para mim terminar de anotar uma coisa aqui. Então, podemos observar aí alguns objetos diferentes que têm seus coeficientes lineares. Como a gente falou aqui, que é uma análise microscópica, aqui vem nos mostrando isso. Que temos isso aqui, o valor da dilatação linear em micros. Ou seja, concreto, a coeficiente de dilatação dele é 12 vezes 10 a menos 6, 12 micros. E assim vai, todos eles em micro. E a unidade medida para esse coeficiente de dilatação é o inverso, né, do Celsius, 1/graus Celsius. Estamos falando aqui de escala Celsius, tá? Trabalhando em escala Celsius. Falei, temos a dilatação linear,
a superficial, que não vamos, né, referir aqui, mas a superficial seria a base vezes a altura aqui, né? Por exemplo, a gente teria essa superfície e a dilatação em relação a essa superfície. E a dilatação volumétrica, e temos a base, a altura e o comprimento desse objeto, ou seja, temos 3 arestas. Se a gente pensar no comprimento linear, quando a gente fala de volumétrico, a gente tem 3 linearidades. A gente tem uma aresta na base, uma aresta na altura e uma outra aresta no comprimento. Então, da mesma forma, a gente tem todo o restante. Volume final vai ser esse volume inicial mais o que aumentou de volume. A variação volumétrica, a dilatação volumétrica. Esta dilatação volumétrica, da mesma forma da dilatação linear e superficial, teremos o inicial, no caso, volume inicial, vezes um coeficiente, agora temos um coeficiente de dilatação volumétrica, e a variação térmica, variação de temperatura. Então, a única coisa que diferenciou aqui, aliás, lógico, né, diferenciamos do linear, né, comprimento para volume, mas a gente diferencia aqui o coeficiente. A gente tinha um coeficiente alfa, dilatação linear, agora temos um beta, dilatação volumétrica. E qual a relação entre eles? Conforme eu falei, aresta. O alfa representa uma aresta. O beta vai representar 3 arestas, então é 3 vezes o alfa. Essa é a relação entre eles, como podemos ver aqui. Então, o alfa já está aqui, e o beta é 3 vezes o alfa. Então, 12 vezes 3, 36, 23, 69, 19, 57, 16, 51, 11, 33. Um beta igual a 3 vezes o alfa, mesma unidade de medida, e também multiplicada por 10 a menos 6, ou 36 micro 1 sobre Celsius. Dúvidas? Vamos ver aqui como funciona. Falando de uma barra de cobre com coeficiente de dilatação linear. Ele já trouxe aqui, a gente nem precisa olhar na tabela. E aí o coeficiente linear deste cobre, 17 vezes 10 a menos 6. Esta está inicialmente a 30 graus, então ele está com 30 graus ali, temperatura inicial dele, e ele vai ser aquecido, ele é aquecido. Após esse aquecimento, ele tem um acréscimo, né, de dilatação, que equivale a 0,17%, ou seja, bem pequeno, 0,17% de seu tamanho inicial. Ou seja, ele estava com um tamanho 30 graus, e aumentou esse tamanho em 0,17%. Isso que ele está nos falando. E aí ele pergunta qual é a temperatura final dessa barra. Então, estamos falando de uma barra com a dilatação linear. Temos a temperatura inicial e temos a dilatação em relação ao seu comprimento inicial. E ele quer a temperatura final. Vamos lá quebrar a cabeça para esse aí? 5 minutinhos para vocês solucionarem.
E encontraram o resultado? Certo aí, Daniel? Tô fazendo aqui, tô quase terminando. E aí, Fábio? Viu? Arailson, certo aí? Professor, o meu não deu nenhum resultado da. Não? Não, deu 58. Vamos ver aqui então. O que acontece? O detalhe está nesse 0,17%. E ele é a variação. Então, notando aqui a nossa formulazinha lá, né? Variação térmica, ou dilatação térmica igual a comprimento inicial, coeficiente e variação térmica. Ele fala que é 0,17% do comprimento inicial. Então, 0,0017 do comprimento inicial. E o coeficiente ele nos deu, está aqui, temperatura final menos a temperatura inicial que ele nos forneceu, que é 30 graus. Isso aqui passa para o outro lado dividindo. Então, fica menos 30 igual 17, né? A menos 4. 10 a menos 4 aqui. Então, coloquei notação científica aqui. 4 casas, 10 a menos 4. Ele 0 dividido por 17, 10 a menos 6. Ele 0. 7, 10 a menos 6. 17 por 17, 10 a sexta vai subir, 10 a menos 6 vai subir invertendo o sinal, 10 a sexta. Com 10 a menos 4, fica 10 ao quadrado. L0 com L0, corta eles aí. 1 vezes 10 ao quadrado é 100, né? 10 ao quadrado é 100. 100 menos passa para o outro lado mais. Eu tenho temperatura final de 130 graus. Certo aí? Agora, Daniel?
Certo, deu certo. Vamos para outra aqui. Se essa aí dá certo agora. Agora, de uma esfera. Essa esfera é de concreto. Raio 0,5 metros. Conta-se uma temperatura de 450 Kelvin. A temperatura diminui gradativamente até 300 Kelvin. Encontre o volume final da esfera.
Deu certo aí essa aí? Do 0,52, 0,8. Peraí, dois falaram ao mesmo tempo, pessoal. Vamos ver aqui. Resposta final 0,5208. Tá? Vou dar uma variaçãozinha por esse detalhe aqui, ó. Então, primeiro a gente tem que utilizar o volume, achar esse volume da esfera. Usando o volume da esfera aqui, calculadora cheia, tá? 4/3 vezes o π vezes o raio ao cubo. Então, eu tenho 0,5236. Se eu utilizar π 3,14, isso aqui vai cair 0,3 milésimo, tá? Vai dar 0,5233. Mas a resposta final não vai alterar. Mas altera aqui. Então, achei o volume primeiro, o volume da esfera a 450 Kelvin. E aí, vamos para a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica igual ao volume inicial que temos, a dilatação, a coeficiente de dilatação, e a variação térmica. Então, a gente utiliza o volume que a gente encontrou. A dilatação, se a gente for lá na tabelinha, a gente tinha visto que o concreto é 12, dilatação volumétrica 36. Então, 36 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação térmica, variação de temperatura. A variação de temperatura é 150, só que aqui eu adotei de uma forma diferente, pessoal, tá? Dedutiva, tá? A forma correta seria aqui menos 150, ok? Porque a temperatura está caindo de 450 para 300, então minha temperatura é menos 50. Eu adotei de forma dedutiva, que eu acho a dilatação, sabendo que ela é negativa. Depois eu subtraio aqui, em vez de somar. Se eu coloco menos aqui já, que a temperatura está caindo 150, esse valor já vai dar negativo, que é o correto, tá? Então, eu tenho a variação, multiplicando isso aqui tudo, eu tenho 2,827, 10 a menos 3. Utilizando ainda esse 10 a menos 3, eu chego a 0,028 metros cúbicos. Então, qual que é a variação térmica? Ele está diminuindo de tamanho, por isso que eu estou falando que é dedutivo aqui. Está diminuindo de tamanho, está contraindo, ele está resfriando. Então, é o meu volume inicial que eu encontrei menos a dilatação que eu encontrei. Por isso, eu falei que é dedutivo. Então, volume inicial menos a variação, a dilatação volumétrica. Então, 0,5236 menos 0,028 dará um volume final de 0,5208 metro cúbico. Dúvida? Vamos finalizar aí, mais um. Nesse sentido aqui, encontre a variação de temperatura ambiente necessária para que um cabo de aço de 5 metros aumente seu comprimento em 4 centímetros. Essa aqui é a mais simples entre as três, né?
727 graus? Isso. Verificando aqui. Temos aí a variação, a dilatação linear. O comprimento inicial é 5 e a dilatação linear é 4 centímetros. Aço, então 11 vezes 10 a menos 6. E a variação da temperatura que ele exige. Então, 4 centímetros transformando em metro, multiplicando 5 vezes 11, 55, passo para lá dividindo. 0,04 dividido por 55 vai dar 0,000727, vezes 10 a sexta. Todo negativo aqui. A base vai subir, o expoente vai inverter o sinal. 10 a sexta. Então, 6 casas para a direita, 727 graus Celsius. Alternativa, letra C. Dúvida? Tranquilo?